Colossenses capítulo 3. Será a palavra a qual nós estaremos meditando e aprendendo com Deus. Colossenses capítulo 3, do verso número 1 aos versos de número 4. Eu estarei fazendo essa leitura e os irmãos estarão assim acompanhando. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus nos ilumine, não somente o nosso intelecto, mas também todo o nosso ser, de maneira que possamos já estar sendo abençoados na medida em que lermos a palavra. Senhor, queremos te agradecer, te louvar, pois não há outro Deus além de ti. Nós queremos, meu Deus, ouvir a tua voz e pedimos, Senhor, por meio de Cristo Jesus, que o Senhor nos ouça, tu que conheces, sonda o mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, e sabe, ó Deus, que somos pecadores, falhos, precisamos do Senhor a todo instante. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui na tua casa, pois não há outro qual deve ser adorado senão o Senhor. Assim, nós queremos te suplicar que o Senhor receba, ó Deus, as nossas vidas na tua presença, que o Senhor nos restaure, nos alimente e renove a nossa fé e esperança em ti. Isso é o que te pedimos no nome de Cristo. Amém. Diz a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Amém. Mais uma vez, que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração, porque a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus, ele se alegra quando os seus filhos buscam ser santo como Deus é santo. E sem santificação, como diz o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Então esse assunto, irmãos, é muito importante para a vida cristã, pois a santificação deve ser algo comum, diário, prático, na vida de todo aquele que passou por uma verdadeira regeneração. Pois bem, esse texto ele está diretamente voltado para essa realidade. O apóstolo Paulo escreve a esta igreja, trazendo a realidade, a necessidade de que esses cristãos vivam uma vida de santidade. Uma vida a qual Deus é glorificado na sua forma de viver. Mas o apóstolo escreve a esses irmãos porque ele está preocupado como esses cristãos estão buscando essa santificação. E aí no capítulo 2, o apóstolo mostra que a verdadeira vida cristã, a qual deve ser acompanhada em cada ponto por uma vida de santidade, não deve ser uma vida a qual é envolvida com as filosofias da vida, com as filosofias a qual não é um ensinamento que provém de Deus. Esses cristãos, a qual a grande maioria eram pessoas que não conhecia
não conhecia o Deus verdadeiro, ou seja, eram pessoas ímpias e não judeus. Os judeus era a minoria. Esses irmãos, agora aqui convertidos, estão sendo meio que tentados a buscar viver uma vida de santidade por meio das suas próprias forças, por meio daquilo que eles achavam ser a melhor forma de viver uma vida que agradasse a Deus. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo está mostrando que ser santo por meio de conhecimentos, de filosofias, a qual não provém, não é embasado com o que a palavra de Deus diz, essa pessoa, esse indivíduo, ele jamais poderá ser santificado. E ele mostra também, ele vai continuando, do verso de número 16 até o verso de número 19, mostrando que para aqueles judeus que agora não são mais judeus, mas são cristãos convertidos, voltar à prática antiga, aquilo que era algo como que sombra, não vai também mais trazer para essas pessoas uma vida de santidade, porque isso também não trará uma vida que glorifique ao Senhor, porque essas coisas são sombras. O Verbo já se encarnou e Cristo é a única forma, é o único meio de viver uma vida de santidade. E aí, no verso de número 20 aos versos de número 23, ele vai mostrar justamente isso, dizendo que se esses cristãos morreram com Cristo, eles não devem agora mais viver apegado a essas coisas a qual eles viviam anteriormente, sem conhecimento de Deus, na obscuridade do seu próprio coração, nos rudimentos do mundo. Não faça isso, não faça aquilo. Mas ele vai mostrar que a verdadeira vida cristã, nós só podemos viver uma vida cristã de santidade plena se a nossa vida estiver em Cristo. Se essa mola motora venha a ser não a nós mesmos, não a força do nosso braço, não aquilo que nós podemos fazer, mas sim aquilo que Cristo já fez. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui esse contraste que entre a verdade, desculpe, irmãos, a vida cristã de santidade, uma vida de santidade, a qual é verdadeira, em contraste com uma santidade legalista. É um contraste que ele está fazendo aqui, a qual todos nós, diariamente, somos tentados a viver uma vida de santidade por aquilo que nós podemos fazer. Então, é uma grande confusão no meio cristão quando o tópico é santidade, porque parece-me que para ser santo, de um senso comum, no contexto cristão, é como se você precisasse fazer alguma coisa para ser santo. Você precisasse deixar algo, você precisasse deixar de pecar, deixar de fazer aquelas coisas que viessem trazer escândalo para a comunidade, e então isso gerasse uma santidade. E dessa forma, por meio de uma vida a qual você está colocando o ponto aqui e ali, vivendo daquela forma, eu faço isso, eu faço aquilo, então o resultado disso será santidade. É exatamente isso que o apóstolo está tratando aqui, o perigo, porque essa não é um ensinamento ao qual provém das Escrituras. Porque é possível que
um cristão, ou melhor dizendo, uma pessoa que convive numa igreja, ter todos os aparatos de um cristão fervoroso, a começar das vestimentas, a pontualidade, nos cultos e nas programações, e ainda assim, essa pessoa não ser uma pessoa santa. Porque o legalista, ele vai buscar a santidade por meio daquilo que ele faz. Mas o que Paulo está mostrando aqui é justamente o oposto. É que os verdadeiros cristãos, eles têm que buscar, que viver uma, melhor dizendo, praticar a santidade, porque eles já foram santos. Eles já foram separados para essa vida de santidade, para essa vida de santificação. Então nós não devemos fugir do pecado, abandonar as outras coisas, para que isso, o resultado disso, seja uma santificação, seja uma vida de santificação. Mas pelo contrário, nós devemos fugir do pecado, nós devemos abandonar aquilo que desagrada a Deus, porque Deus nos chamou justamente para isso. A natureza do verdadeiro cristão deve ser uma vida, uma natureza a qual ele vive para agradar a Deus, porque ele foi chamado, transformado, renovado, é uma nova criatura para agradar ao Senhor. Então perceba o verso número 1, que ele vai mostrar exatamente isso. O ponto crucial a qual todos nós, nessa comunidade, também para aqueles irmãos ali em Colossos, precisavam saber. Ele começa dizendo, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Perceba que ele começa pelo ponto central, pela raiz, pelo alicerce. Se fostes ressuscitados. Ele está tratando aqui a respeito da verdadeira conversão, da verdadeira regeneração. Por quê? Porque por mais que um ser humano possa fazer, tentar, se esforçar, se nós aqui, irmãos, tentarmos de todas as nossas forças sermos santos, por nós mesmos é impossível sermos santos. É impossível chegarmos a uma plenitude de santidade, porque somos pecadores. A nossa natureza é uma natureza pecadora. E se não corrermos para aquele que é santíssimo, é impossível sermos santos. É impossível vencer as tentações. É impossível viver uma vida que agrade a Deus em todos os aspectos. Então perceba que nós somos tentados a sermos santos da nossa forma, do nosso jeito. Esses irmãos estão passando por essa situação. Eles ouviram o Evangelho, eles foram convertidos, e essa palavra não é para descrente, mas para crentes, mas que agora eles estão meio que tentados a esses ensinamentos, a qual está surgindo nessa igreja, a buscar essa santidade, a essa forma de viver que agrade a Deus, por meio do que eles pensam, por aquilo que eles acham que é melhor agradar ao Senhor, esquecendo-se de que a melhor forma, ou melhor dizendo, a única forma de viver uma vida de santidade que agrade a Deus, não é outra senão por meio da palavra de Deus. Então, irmãos, para nós, algo muito importante que o apóstolo traz aqui, é se nós somos cristãos ou não. A primeira coisa que nós devemos maturar em nossa mente, em nosso coração, é se verdadeiramente nós passamos por uma regeneração. Por isso que ele diz, se fostes ressuscitados, ou seja, se vocês morreram para o pecado e foram com Cristo ressuscitados, ou seja, se vocês são nova criatura, aí sim, é a única forma de vocês viverem essa vida de santidade que agrade a Deus. Por quê? Porque agora, se vocês forem ressuscitados com Cristo, se vocês são essas pessoas transformadas, aí sim, por Deus, vocês são habilitados a essa instrução que ele dá, que ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Perceba que
após ele fazer esse questionamento, se esses irmãos, olha, se os irmãos de Colossos foram realmente transformados, se vocês ouviram o Evangelho, se há em você agora uma nova criatura, uma mudança, se houve uma mudança de mente, esses cristãos agora devem viver uma vida focada num alvo. E ele diz, qual é esse alvo? Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que ele está tratando aqui é que a única forma de viver uma vida de santidade é se buscarmos aquele a qual pode nos santificar, que é o Senhor Jesus. E quando ele diz assim, assentado, essa expressão, buscai as coisas lá do alto, assentado, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, ele está tratando algo a qual esses cristãos estão meio que vacilantes com relação à pessoa de Jesus Cristo. Porque ele está tratando aqui da superioridade do Senhor Jesus, da supremacia. Cristo, ele é aquele que está além de qualquer esforço humano. Ele está tratando aqui da suficiência do Senhor Jesus Cristo para conquistar por nós e conosco aquilo que sozinho nós não podemos vencer. Por isso que ele diz, olha, buscai as coisas lá do alto, aquelas que são espirituais. E ele está tratando o problema desses irmãos, que eles estão tão envolvidos com as coisas da vida, com as coisas palpáveis, que estão se esquecendo daquilo que realmente faz sentido, daquilo que realmente dura por toda a eternidade, que é aquilo que Cristo conquistou para nós. Então, irmãos, essa é a primeira afirmação que o apóstolo dá a esses irmãos, mostrando que viver uma vida cristã de santidade por meio dos nossos próprios esforços, o resultado será a desilusão. Nós nunca alcançaremos. Nós chegaremos ao ponto de que talvez desistiremos até mesmo da vida cristã, porque sem Cristo, se caminharmos por esse trilho, nós olharemos para as circunstâncias e não encontraremos solução para sairmos de situações a qual ou estamos passando ou passaremos. Conversava agora de retorno do seminário e encontrei algumas pessoas que fiz amizade no passado, que caminharam comigo na vida cristã. E ontem eu conheci um rapaz que foi diácono comigo. E foi aquela maior alegria, e eu perguntei a ele como era que ele estava. Ele, tudo bem, olha, estou com 2 empregos agora, e começou a contar a respeito da vida social e da vida conjugal. E não tive outra alternativa senão fazer uma pergunta a qual a própria circunstância forçou a que fosse feita. E eu perguntei a ele como estava a vida espiritual. A qual igreja ele estava congregando, tendo em vista que tinha saído da nossa igreja. E ele disse que a igreja a qual ele estava congregando era a igreja dele mesmo. E que estava procurando servir a Deus do jeito dele, da forma que ele achava que era melhor. Porque ele estava orando em casa, ele estava lendo a Bíblia, ele estava procurando viver uma vida que agradece a Deus, do jeito que ele achava que era melhor. E essa foi a expressão. E eu tive que confrontar em amor e dizer que, infelizmente, ele não estava bem, mas estava muito mal. Porque
as mudanças externas, ainda que sejam necessárias, elas não são suficientes. E também não é uma base plenamente confiável de uma mudança de caráter, de transformação. Porque, a exemplo desse cidadão, é possível também, como esses cristãos aqui em Colossos, ou nós que estamos aqui, acharmos que viver uma vida cristã em agradar ao Senhor, um esforço nosso, for por meio daquilo que nós podemos fazer e esquecermos que a palavra de Deus, ela é o meio sólido, é o único caminho para que cheguemos ao lugar de descanso. Certamente, irmãos, o resultado não será outro senão desse amigo a qual eu citei. É uma desilusão, porque se o cristão procurar servir a Deus do seu próprio modo, o resultado vai ser falência espiritual. Por isso que o apóstolo começa com aquilo a qual nós devemos ter consciência, certeza, convicção do nosso chamamento, da nossa vida, a qual nós temos hoje. Por isso ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Porque se antes nós buscávamos as coisas visíveis, palpáveis, com a mudança de mente, uma mudança de caráter, uma nova vida, o Senhor nos instrui a vivermos uma vida espiritual. A espiritualidade no nosso meio deve ser visto não somente de forma com os olhos da fé, mas também essa vida espiritual deve ser vista na nossa prática. Observe que o verso número 2, ele vai mostrar exatamente isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Primeiro, nós devemos ter em mente que o apóstolo Paulo não está desencorajando os cristãos em Colossos a serem cidadãos desprezíveis ou funcionários que não trabalhem direito, ou pais de famílias negligentes. Não é isso. Quando o apóstolo diz: não pensai nas que são aqui da terra, ou seja, nas coisas que são aqui da terra, e inicialmente ele coloca as que são espirituais, as que são do alto. Ele está fazendo exatamente o que deve vir antes e o que deve vir depois. O que deve ser prioridade e o que deve estar submissa a essa prioridade. Pois se o inverso acontecer também na vida do cristão, é possível que, ainda como cristãos verdadeiros, termos uma vida de declínio espiritual. Pois quantos cristãos hoje, em muitas igrejas, foram vencidos pelas prioridades visíveis? Pois ainda que, irmãos, mesmo como cristãos verdadeiros, é possível sim que sejamos tentados àquilo que nós vemos, ao mundo visível, ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos estudos. Mas o que o apóstolo está mostrando aqui não é que nós devamos deixar isso de lado. Não, não é isso. Porque essas coisas também devem ser espirituais. Mas elas só podem ser espirituais se nós colocarmos Deus, seu Filho Jesus Cristo, o reino de Deus, como prioridade na nossa vida. E foi essa a instrução de Jesus aos seus apóstolos, quando ele disse que eles deveriam buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aí essas demais coisas seriam acrescentadas. Então, para nós, irmãos, é muito importante isso.
de viver uma vida cristã regida por uma santidade que não emana da nossa força, mas sim de um Deus que é onipotente, é onisciente, que conhece o mais íntimo do nosso ser, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e pode nos ajudar no momento certo, na hora certa, a qual Ele tem preparado para nós. No entanto, Ele traz para todos nós essa responsabilidade que, ainda que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor das nossas vidas, Ele traz para a sua igreja a responsabilidade de, como filhos da promessa, buscar nele a força que precisamos para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Para que o nosso estímulo, os resultados, não venha a ser algo que possamos dizer erroneamente: eu fiz isso eu tenho isso por causa daquilo que eu fiz, eu sou isso por causa do que eu corri. Não é isso. O que o apóstolo está mostrando é que nessas circunstâncias, nas coisas terrenas, a gente possa olhar e dizer: eu tenho isso, eu consegui, eu cheguei até aqui, eu não caio mais nesse pecado por causa de Cristo, por causa dele. Eu estou aqui nessa noite não por algo simplesmente da minha mente, do meu esforço, mas foi por causa de Deus. É por causa dele que me motiva, que me fortalece, que me traz as razões verdadeiras para eu estar nesse lugar, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Pois sem Ele, disse o próprio Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada que agrade ao Senhor. Então, irmãos, o apóstolo aqui ele mostra exatamente os fundamentos da santidade verdadeira. É possível que em alguns momentos da nossa vida, talvez até você, tenha tentado buscar viver uma vida de santidade pela sua própria força, pelo que você acha, mas que Deus ele traz nessa noite, por meio da sua palavra, que é o Senhor que nos sustenta. E que nós precisamos dele, não em algumas coisas, naquelas a quais somos fracos, frágeis, não, mas em todas as circunstâncias da nossa vida. Em todas as áreas. Porque se tiver um lugarzinho a qual nós possamos dizer: não, aqui eu não preciso do Senhor, nós estamos caindo novamente no mesmo erro em que esses irmãos estavam propícios a caírem, na santidade legalista, naquela qual não agrada a Deus, naquela qual é rejeitada por Deus porque é fruto de um esforço humano e não de um mérito divino. Então, irmãos, a terceira coisa que ele mostra aqui está no verso de número 3. E aí eu peço aos irmãos que leia comigo o verso de número 3, todos juntos. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Perceba, queridos, que se nesses dois versículos, no verso número 1 e no verso número 2, ele mostra a natureza, a essência da verdadeira santidade bíblica, no verso de número 3 e o verso de número 4, ele vai mostrar as razões pela qual nós devemos praticar essa vida de santidade. E a primeira razão ele mostra nesse verso número 3, a qual nós lemos: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Perceba que nesse verso de número 3, ele traz para nós a garantia
dessa santificação, dessa santidade. Essa garantia não provém, como nós observamos no verso de número 1 e 2, de um esforço humano, porque isso não agrada a Deus, isso não glorifica a Deus. É preciso que busquemos, nos apeguemos para que em Cristo, o nosso substituto, possa assim sermos recebidos em Cristo, aceitos por Deus. E esse verso número 3 mostra essa garantia, que não é os nossos esforços, mas sim uma garantia que provém de Cristo. Nós estamos ocultos juntamente com Cristo, guardados em Cristo. O nosso lar eterno, a nossa santificação plena, está garantida por meio dos méritos daquele que não falha. O nosso sucesso eterno está garantido por toda a eternidade. E isso, irmãos, deve trazer um regozijo no nosso coração, porque é possível que podemos estar nesse momento em crise espiritual, talvez por alguns pecados a qual temos tentado vencer, e não estamos conseguindo, porque estamos usando as armas erradas, as armas do nosso próprio coração corrompido, dos nossos méritos, que não são méritos válidos diante de Deus. Mas o que Deus está mostrando aqui é que a santificação plena para a nossa vida, ela está garantida por meio do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus, porque nós temos um advogado justo que conhece a nossa causa e está do nosso lado a nos orientar de maneira que saiamos do estado em que nos encontramos para um estado, melhor dizendo, a qual é conduzindo pelas orientações de Deus na pessoa do Espírito Santo. É preciso que reconheçamos quem somos, que corramos para o Senhor Jesus Cristo, que busquemos por meio do seu Espírito Santo a forma de agradar o Senhor, na maneira em que nós lemos a palavra de Deus e reconhecemos: Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Senhor, eu preciso do teu auxílio. Eu preciso do Senhor. Eu quero, irmãos, que vocês saiam daqui conscientes, desejosos. Conscientes primeiro de quem você é. Não mais filho da ira, mas filho da graça. Não mais deste mundo, mas de um mundo por vir, a qual Deus tem preservado para nós, quando Ele voltar, quando o Senhor Jesus Cristo vier. E é exatamente isso que Ele mostra no verso de número 4, porque Ele vai tratar da manifestação futura, da glória do porvir. Ele mostra no verso de número 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então, queridos, é importante que entendamos que nos esforçarmos para agradar a Deus, não com entendimento errôneo de que é o nosso esforço que vai fazer a diferença, mas o contrário, que o nosso esforço é pelaquilo que nós somos, pelaquilo que Cristo nos tornou, filhos de Deus. É por causa disso que vale a pena nos esforçarmos para dizer não ao pecado, não à carne, não ao mundo, e sim a uma proposta que emana do próprio Deus: ser santo como santo é o Senhor. Perceba, irmãos, que a razão que ele mostra aqui nesse verso de número 4 é que Cristo, Ele é a nossa vida.
O que ele está dizendo aqui, está demonstrando aqui, é que se nós não tivermos Cristo como a nossa mola motora, como aquilo que nos sustenta, como aquilo que nos fortalece, nós estamos enganando a nós mesmos. E não estamos vivendo uma vida que agrada o Senhor. Então, este apóstolo traz para a nossa vida essa realidade de que todos os dias da nossa vida nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique ao Senhor, mas que a nossa mente, o nosso coração possa estar repleto de gratidão e conscientes de que tudo que nós somos não é por causa de nós mesmos, mas sim por causa daquilo que Cristo fez por nós. E ele mostra isso, que a recompensa, o propósito, é de que quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele em glória. E olharemos para a nossa labuta, o nosso esforço, e diremos: valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena fazer a vontade do Senhor. Valeu a pena porque Cristo esteve conosco. Porque Cristo esteve comigo. Irmãos, que a nossa vida possa ser uma vida que exalte ao Senhor. Que você possa, todos os dias da sua vida, ser grato a Deus. Não por aquilo simplesmente que você tem esforçado a fazer para agradar o Senhor. Mas que você possa primariamente ser grato a Deus por Ele estar com você, te fortalecendo, sendo o seu ombro, sendo a sua garantia de que você vai conseguir, de que você vai agradar a Deus por meio da sua palavra. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Que isso, irmãos, regozije no seu coração. Que esse momento que nós estamos passando é muito pequeno comparado com a eternidade que Deus tem preparado para nós. Que os sofrimentos que nós estamos passando, as tentações que nós estamos enfrentando, possamos diariamente correr para o Senhor Jesus, para buscar nele as forças e os meios necessários para que Ele seja engrandecido e glorificado na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe por meio dessa palavra. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos façam, e assim a gente estará fazendo alguns comentários, se não passaremos, melhor dizendo, para as orações. Muito bem, irmãos. Se não temos perguntas, ou entendemos tudo, ou não entendemos nada, né? Eu prefiro ficar com a primeira opção. Eu entender que os irmãos entenderam que sem Cristo, por mais que façamos, nós não agradaremos a Deus. Eu vou entender que os irmãos entenderam que as coisas dessa vida, ela deve ser regida pelas coisas espirituais. Eu vou entender que vocês entenderam que a plenitude da glória de Deus está garantida não simplesmente por aquilo que vocês vão fazer, o esforço para viver uma vida que glorifique a Deus, mas porque Cristo já conquistou na cruz do Calvário. E eu vou entender também que os irmãos entenderam que a vida de vocês reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a nossa vida. E eu também vou entender, queridos, que vocês entenderam
que está bem perto do Senhor voltar. E quando Ele voltar, nós estaremos com Ele em glória, seja no nosso encontro, por meio talvez de uma morte comum, espero em Deus que seja comum, não precise de um acidente, ou quando Ele retornar e o nosso corpo ser transformados. Os nossos corpos serem transformados e estarmos com o Senhor na glória. Mas enquanto isso, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, nós estamos aqui para nos esforçarmos, para agradar a Deus em tudo e em qualquer circunstância. Sendo assim, eu já peço aos irmãos as orações pelo conselho desta igreja, oração comum a qual todos nós estaremos fazendo. Ore pelo conselho desta igreja, pelos pastores, mas também oremos pelos trabalhos da igreja, que é o segundo pedido, para que os nossos trabalhos, as congregações, elas tenham um impulso, uma levantada, a qual não será firme e sólida se não for por meio de Cristo Jesus, por meio de uma pregação verdadeira. Então é o pedido que eu faço aos irmãos, que os irmãos também possam estar diante de Deus e da igreja, com o eis-me aqui, de Isaías, do profeta Isaías, porque somente orar tem o seu lugar, mas é preciso que a gente também diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar na tua obra, não somente ouvindo, mas também naquilo que o Senhor me chamar. Eu acredito que são só esses dois pedidos. Os irmãos têm algum pedido de oração? Trabalho com os idosos, então esses pedidos que estão sendo lançados é para todos nós, certo? E daqui a pouco nós estaremos reunidos. Uhum. Então, não somente com a irmã Odete, né? A Zenete, mas de maneira geral para todos os enfermos, né, da nossa igreja e também aqueles que os irmãos conhecem, que possa estar sendo motivo das nossas orações. Certo? Então, irmãos, vamos fazermos orações em duplas, assim você estará com o seu irmão fazendo o seu pedido individual, e depois de alguns momentos, eu estarei quebrando o silêncio com a oração. Oremos assim ao nosso Deus, procure seu irmão do seu lado e faça as suas orações, os seus pedidos.